Boa tarde. Tivemos um pequeno problema no áudio, mas voltamos agora. Daqui a pouco acontece mais uma audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2015. Dessa vez será sobre a Secretaria de Educação. Eu tenho aqui ao meu lado o secretário de Educação, Moacir Souza. É um prazer tê-lo aqui na TV Câmara. Eu queria que o senhor adiantasse para a gente qual vai ser o orçamento previsto para a Secretaria de Educação no ano de 2015, em que a Secretaria pretende investir esse dinheiro. Há um pequeno acréscimo, mais ou menos 11% com relação ao exercício deste ano? Exatamente. A previsão que a Secretaria de Governo, a Secretaria de Finanças está fazendo é que os recursos para a educação deverão ser acrescidos de algo em torno de 10, 11%, e nós então teremos um orçamento de 857 milhões de reais. Com esse recurso, nós vamos custear toda a rede de ensino, né? Então tem uma despesa bastante alta com folha de pagamento e com manutenção das escolas atuais e dos programas já existentes, como alimentação escolar, uniformes, materiais escolares e também transportes, enfim, e fazer com que as escolas funcionem bem. E ainda temos um pequeno valor, comparado ao orçamento, claro, mas é um valor considerável, da ordem de 70 milhões, que nós pretendemos fazer novos investimentos. Esses investimentos serão canalizados, serão dirigidos para ampliação da rede municipal, então construção de novas escolas. Nesse momento, nós temos 15 escolas em obras sendo construídas, sendo que destas 15 escolas, 9 são com recursos em parceria com o governo federal através do programa Pro Infância, governo da presidente Dilma. E as outras 6 com recursos próprios, nossos aqui. Então, uma parte desses recursos vai ser destinado para a conclusão dessas obras. Uma outra parte nós vamos investir ainda em tecnologia. É fundamental que a escola cada vez mais se aproxime do século XXI. Nós precisamos que as novas tecnologias adentrem a sala de aula, então faremos um grande investimento nesse sentido. E também em investimento em outras questões que são essenciais para o funcionamento da escola, como por exemplo, transporte especial adaptado para os alunos. Nós estamos contratando agora pelo menos 40 peruas, 40 carros, vans, né? Para transporte adaptado para cadeirante. Enfim, os investimentos vão basicamente para isso, e grande parte desses recursos também serão investidos em formação dos professores. Professor é uma categoria que precisa de um processo de formação permanente, seja em cursos de especialização, seja em cursos de graduação. Então, grande parte dos investimentos também serão canalizados para esse tema. O senhor falou para a gente com relação ao transporte, também a construção de escolas. Explica para o nosso telespectador como que funciona exatamente essa gestão do orçamento. Porque às vezes a gente pensa que tudo é bancado pela Secretaria de Obras, quando se diz construir uma escola, que o transporte é bancado pela Secretaria de Transporte, mas explica para a gente como é que funciona essa logística entre as secretarias. Não, na verdade a educação, a Secretaria de Educação tem um recurso constitucional definido pela Constituição da República, que a gente chama de recurso vinculado. 25% dos recursos oriundos de impostos, né, devem ser aplicados na educação. Então, esse recurso ele deve servir para custear a folha de pagamento e tudo isso que eu disse para vocês. Então, quando nós contratamos transporte para as nossas crianças, nós não utilizamos o recurso da Secretaria de Transporte, nós utilizamos os recursos da educação. Afinal de contas, o transporte é para levar a criança até a escola. É isso? Da mesma forma as obras, nós vamos construir as escolas. Lógico, se são escolas voltadas à educação, são custeadas com os recursos da educação também. Então, muito embora a obra seja feita pela Secretaria de Obras, mas os recursos são da educação e são gerenciados pela Secretaria de Educação. Agradeço e estou à disposição. Então, daqui a pouquinho começa essa audiência da Secretaria de Educação, transmitida sempre ao vivo aqui pela TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.
Boa tarde a todos. Há número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária de 2015, alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e alteração do Plano Plurianual de 2014/2017, que compreendem, respectivamente, as análises dos projetos de lei 4.092/2014, 4.620/2014 e 4.621/2014. Em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convidamos para vir fazer parte da mesa, prestar as informações, responder as perguntas necessárias, o senhor Moacir, secretário da Educação. Senhor secretário, esteja à disposição com a palavra por 30 minutos. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, agradecer pelo convite, para que nós pudéssemos mais uma vez participar dessa audiência, onde nós vamos aqui apresentar a peça orçamentária, o nosso planejamento para o ano de 2015. Já estivemos aqui, se eu não estou enganado, no mês de maio, quando participamos das audiências da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e retornamos agora para apresentar a peça orçamentária, que encontra-se na casa desde o dia 30 de setembro. Conseguimos lá? Deu certo. Nós preparamos uma apresentação em grandes números, porque o orçamento da secretaria, é claro, se fôssemos apresentar dotação por dotação, 20 minutos não seria suficiente. Então nós preparamos uma apresentação em grandes números e, claro, estaremos à disposição após essa apresentação para outros esclarecimentos. Aproveito para agradecer toda a equipe da Secretaria da Educação que se encontra aqui conosco. Vou anunciar apenas os diretores e os demais servidores, sintam-se anunciados também. Nós temos a Sueli, que é a nossa diretora do Departamento de Ensino, Reginaldo, diretor do Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação, Sandra Soria, diretora do Departamento de Orientações Pedagógicas, e tem o Fernando Sapum, está lá, Fernando Sapum, diretor do Departamento de Manutenção de Próprios da Educação, e aqui conosco na mesa tem Fernando Ferraz, diretor do Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Secretaria de Educação, e estamos sendo apoiados pela gerência técnica, a Denise, e os demais servidores da educação que aqui se encontram. Muito obrigado pela presença. A gente sempre convida porque, caso haja alguma questão precise de um dado mais detalhado, nós temos o apoio aí dos universitários que nos acompanham. Assim podemos esclarecer todas as questões. Quero aproveitar para cumprimentar todos os vereadores aqui presentes e dar início à nossa apresentação. Do ponto de vista das receitas previstas para 2015, nós já temos um quadro aí na tela, que os senhores e as senhoras podem acompanhar, a previsão de receita oriundas do Fundeb, Fundo Nacional de Educação, Fundo da Educação Básica,
será de 428, quase 429 milhões, o que representa 50% dos recursos da Secretaria da Educação. Nós temos previsto de recursos próprios de manutenção e desenvolvimento de ensino, MDE, 315 milhões, ou quase 316 milhões, 315.969, representando 36,9% dos nossos recursos. Da salário educação, cota parte salário educação, que é um recurso de transferência do governo federal para as prefeituras, para as secretarias de educação, 66 milhões e meio, representando 7,8% do total. Recursos do Proinfância. Proinfância é um programa nacional de incentivo à construção de creches, desenvolvido pelo governo federal, da presidente Dilma, e no nosso caso, nós fomos contemplados com 27 unidades, mais para frente eu detalho essas 27 unidades, mas já está liberado para nós um recurso da ordem de 27 milhões e meio para construção. Neste momento, nós temos 9 com obras em andamento e 2 destas, portanto 11, né? 9 com obras em andamento e 2 que está em fase de concorrência pública na Secretaria de Obras. Portanto, 27 milhões, 3,2%. Do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, recursos também transferidos do governo federal, da FNDE, do MEC, 12.780.000, representando 1,5%. E do programa Brasil Carinhoso, que é um programa também do governo federal, de vários ministérios, não só do Ministério da Educação, o que a gente chama de apoio às creches, 4.445.000, representando 0,5% do orçamento, e um pouco de recurso do Tesouro Municipal, para além dos 25 constitucionais obrigatórios, da ordem de R$800 mil, 0,1% do total. Totalizando aí 857 milhões e 100 é o valor previsto na arrecadação para 2015. Na próxima, apenas um gráfico representando isso que acabei de apresentar para todos vocês. O próximo slide é um comparativo do comportamento da receita entre 2014, ano em vigência, e a nossa expectativa para 2015. A nossa expectativa é que o Fundeb tenha um crescimento da ordem de 12% em relação a este ano, do recurso de manutenção e desenvolvimento de ensino tem um crescimento da ordem de 10%, do salário e educação, a nossa expectativa é que o crescimento seja da ordem de 19% nas receitas, do Proinfância, já são recursos, esses recursos já estão à nossa disposição, portanto, recursos 2014 que foram já transferidos, estamos levando novamente para o orçamento 2015. Portanto, uma previsão de um crescimento pequeno, mas são obras que já se encontram em andamento, de 1%. Do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, um crescimento da ordem de 6%. Brasil Carinhoso, apoio às creches, ordem de 5%. Feito a apresentação das receitas em grandes números, passamos agora à nossa previsão de despesas. Se a receita parece grande, as despesas parecem maiores ainda. Então, nós precisamos aqui apresentá-las também para que se compreenda o conjunto, né? Nós abrimos essa apresentação das despesas por grupo de despesa. Se vocês verificarem, pode acompanhar pelo gráfico, a despesa com pessoal e encargos é a maior despesa da Secretaria da Educação. Claro, as escolas são formadas por inúmeros profissionais, professores, cozinheiros, pessoal administrativos, coordenadores, diretores. Então, do total de receita, nós estamos estimando
que 50% dela será despesa com pessoal, custo da folha de pagamento, basicamente. Outros custeios, porque a escola existe, precisamos fazer com que ela funcione bem. Esses outros custeios é da ordem de 40% do total de recursos. E reservamos um valor para novos investimentos, inclusive na construção de novas escolas, 10% do total, representando aí cerca de 88, 87, quase 88 milhões de reais. Então, tratando em grandes grupos de despesas, está assim distribuído nossa proposta orçamentária. Aqui também um comparativo nos grandes grupos, 2014 e 2015, como nós estamos prevendo se comportar as despesas. Com pessoal e encargos, nós estamos prevendo um crescimento da ordem de 12,5% na folha de pagamento. Aí alguém pode perguntar, mas 12,5%, tudo isso é reajuste para os professores? Também é reajuste para os professores, mas o principal impacto que está colocado nesse crescimento da despesa, trata-se de um resultado de uma lei que os vereadores aprovaram aqui na Câmara no início do mês de junho, final do mês de maio, início do mês de junho, não tenho certeza da data, que estabeleceu duas novas jornadas para os profissionais do magistério, para os professores, onde nós ampliamos a jornada do professor extraclasse. Mantivemos a jornada com o aluno, mas aquela jornada, além do tempo que ele permanece com o aluno, nós ampliamos, para que tivesse mais tempo para trabalhos coletivos nas unidades escolares, para que ele tivesse mais tempo livre, para que ele frequente bibliotecas, frequente espaços formativos, e também instituímos uma parte dessa jornada como formação em serviço. Portanto, um grupo de professores terá 3 horas semanais remuneradas para formação em serviço, e um outro grupo terá 5 horas semanais para formação em serviço. Então, o impacto dessa ampliação de jornada extraclasse está absorvida nesse crescimento que a gente apresenta da ordem de 12,5%. Nos custeios, vocês podem perceber que estamos fazendo contenção, não há previsão de grande crescimento nos custeios. Claro, se eu tenho um orçamento que não é tão grande assim, e eu pretendo fazer crescer folha, o custo da folha de pagamento eu tenho que tirar de outro lugar. Portanto, primeira medida, conter as despesas, outras despesas. Segundo, os investimentos que no ano passado foram da ordem de 93 milhões, este ano da ordem de 87 milhões. Então, fazendo o comparativo 2014, 2015. Já estou falando do ano passado, mas não é deste ano, né? Ainda não virou o ano. Não que não tenha muita gente torcendo para que isso aconteça, não é isso, vereador João Batista? João Barbosa, perdão. Mas Batista é parte dos apóstolos, não é isso? E aí? Perdeu a cabeça. Tá certo. Mas então, continuando o detalhamento, a planilha que vem a seguir detalhando um pouco mais esse grupo de despesa para o ano 2015. Folha de pagamento já foi apresentado, é o maior número da Secretaria da Educação, 429, quase 430 milhões de reais. Gestão e manutenção do ensino, 67 milhões e meio. Implantação de novas unidades, 64 milhões. Benefícios ao servidor, da ordem de 40 milhões. Aqui está colocado Vale Transporte, Vale Refeição e outros benefícios. Atendimento na alimentação escolar, apenas com itens, com gêneros alimentícios. Aqui não se encontram os valores relativos à folha de pagamento, a gás, os utensílios. Aqui apenas os gêneros alimentícios. 32,9 milhões. Os convênios com a educação infantil, 31,669.
Atendimento ao programa Leite em Casa, 31.593. Outras ações complementares, 26.236. Atendimento a alunos com deficiência, o nosso programa de educação inclusiva, 24.100.000. Aqui tem várias ações importantes que eu acho correto que eu pare um pouquinho a apresentação para falar disso. Aqui está incluído um contrato que nós estamos em fase, deve ter publicado hoje a licitação, contratação de transporte escolar adaptado para cadeirantes. O compromisso era que sairia publicado hoje, eu não verifiquei o diário oficial, saiu publicado. Então hoje foi publicado, que dia? Então a licitação deve ocorrer no dia 15 de dezembro. A nossa meta é contratar 40 vans, locação, claro, 40 vans adaptadas para o transporte de cadeirantes, ou alunos que tenham mobilidade reduzida, não apenas o cadeirante, mas é o transporte adaptado para esse fim. Espero que dê tudo certo na licitação, para que a gente entre o ano com essa novidade na rede municipal. Vale destacar aqui também, nós já fizemos a contratação e iniciamos já o processo de implantação. Nós estamos contratando agente de apoio à inclusão, que é aquela figura do auxiliar da classe, onde as crianças com deficiência precisem de algum apoio, que a professora precise de algum apoio. Nós já contratamos, também está embutido dentro desse custo, né? Estamos implementando agora para que as crianças, as mais variadas, tenham a condição de frequentar as aulas e o professor tenha condições de desempenhar o seu trabalho. Por isso, um auxiliar nas salas onde houver crianças que necessitem desse apoio. E tem outras ações aqui tem outras questões colocadas nesse grupo de despesas, mas a nossa projeção de investimento da ordem de 24 milhões de reais para 2015 com essa ação da Secretaria da Educação. Uma outra ação importante, incorporação e manutenção das tecnologias da informação. Também aqui vale um destaque. Nós precisamos cada vez mais fazer com que as nossas escolas, com que as salas de aula se aproximem do século XXI. Infelizmente, as salas ainda estão no século XX ou no século XIX. Daquele momento que nós tínhamos o professor, a lousa, o giz e o apagador. E as nossas crianças já estão no século XXI. Elas já se utilizam das tecnologias existentes, dos aparelhos celulares, se utilizam dos computadores, das redes sociais, e nós precisamos fazer com que as escolas também se modernizem e cheguem a esse estágio. Então tem grandes investimentos nessa questão. Por exemplo, estamos finalizando a nossa infovia. O que é uma infovia? Fizemos já o anel óptico, o anel de fibra ótica na cidade. Implantamos 70 quilômetros de fibra ótica na cidade. Agora estamos na segunda etapa, conectando as escolas ao anel por fibra ótica, e teremos todas as unidades da educação conectadas por fibra ótica. Isso era uma ação essencial para que garantíssemos o serviço, garantíssemos a conectividade. Não adianta você ter computadores, ter equipamentos, se você não tem conexão com a rede mundial de computadores e mesmo na intranet. Então, um grande investimento que já foi feito na primeira etapa, estamos na segunda. E a nossa intenção é que, com esta ação, a gente imagina que uma quantidade enorme de informações devem ser produzidas e circular nessa rede. Portanto, não podemos perder essas informações que vão ser produzidas, esses conhecimentos que vão ser gerados e vão circular na nossa rede. Nós temos que ter capacidade de gestão e armazenamento de dados, ou armazenamento e gestão de dados, se preferir. E para isso, nós fizemos um investimento nos nossos servidores de dados, já estão instalados lá na Secretaria da Educação, já estão em funcionamento.
com capacidade para receber, para absorver essa quantidade de informações que as 138 escolas, mais os CELs, vão gerar e nós teremos que fazer a gestão. Estamos agora numa outra etapa, então, do projeto. Estamos adquirindo o que nós chamamos de kit tecnológico. O que é o kit tecnológico? Um projetor multimídia, uma tela retrátil, equipamentos de áudio, um para cada sala de aula. Um para cada sala de aula. Estamos adquirindo para as 750 primeiras. Nós temos em torno de 1.500 salas. Já estamos com um contrato em fase de assinatura para as primeiras 750. Todas as salas vão receber esse kit tecnológico e todas as escolas vão estar com a internet sem fio já a partir do ano que vem, para que o professor possa utilizar essa ferramenta no seu processo de ensino e de aprendizagem das crianças. Para isso acontecer, estamos iniciando um novo procedimento, onde estamos adquirindo 5.500 notebooks, um para cada professor, para que ele tenha a possibilidade de produzir as suas aulas, os seus trabalhos, aí no seu próprio, no equipamento que a Secretaria da Educação vai disponibilizar, e depois então ele poder utilizar na sala de aula. Estamos preparando alguns aplicativos, porque você tem que ter a infraestrutura, conectividade, capacidade de armazenamento, notebooks, equipamentos, mas você tem que ter alguns aplicativos para que o professor se utilize dele. Então, um aplicativo de gestão pedagógica, onde o professor vai poder produzir o seu planejamento, o seu plano de trabalho, onde ele vai poder preparar a sua aula e aí então utilizar essa ferramenta em sala de aula. Uma outra linha dos aplicativos vai na linha da formação permanente dos professores. Nós já desenvolvemos, já está em processo de implantação, uma escola permanente de formação de professores com ensino à distância. Já está todo o aplicativo desenvolvido, todos os profissionais necessários já foram selecionados, eles estão em fase de preparação desse processo de formação e esperamos que a partir do dia 23 de fevereiro, os professores que fizerem a opção por aquelas jornadas que eu disse no início, eles terão a possibilidade de fazer a sua formação à distância. Porque imaginem vocês se eu tivesse que reunir todos no mesmo lugar, seria inviável. Como nós temos a tecnologia, esse aplicativo já está desenvolvido, a equipe de profissionais já foi selecionada, já está preparando todo o trabalho para que isso possa acontecer. A nossa previsão é que a partir de 23 de fevereiro, iniciem os cursos que estarão disponíveis para os profissionais. E a terceira linha de aplicativos é para tornar a escola e a secretaria mais transparente. A nossa intenção é que, a partir de um aplicativo muito simples, a comunidade escolar possa se relacionar com a escola do seu filho. Então, que o pai, a mãe, o responsável possa acessar um portal da Secretaria da Educação, acessar a escola e lá ter informações sobre o desenvolvimento do seu filho. O que o professor planejou, o que ele está ensinando, como é que está o processo de evolução da aprendizagem. Então, com isso, a gente acha que nós vamos aproximar um pouco mais a escola do nosso tempo atual. E, para isso, é necessário um alto investimento. E finalizando, ainda temos um grande programa de manutenção, reforma, adequação, ampliação de unidades escolares, 18 milhões e meio, e, claro, uniformes, uniformes, mochilas, tênis, 16 milhões e 700. Encerrando assim, em grandes grupos, as grandes despesas. Não, continua aqui da outra folha, aqui. É grande a lista de ações da Secretaria da Educação. Aquele transporte escolar que eu me referi era apenas o transporte escolar adaptado para cadeirantes, mas nós vamos manter o transporte escolar regular para as crianças que moram a mais de 2.000 metros, a mais de 2 quilômetros da escola. Para isso, vamos dedicar do nosso orçamento 16 milhões e 650 mil. Apoio financeiro às escolas.
o programa de recursos descentralizados, da ordem de 13 milhões e meio. O que é esse programa? Muitas coisas, muitas manutenções, melhorias dos prédios, melhorias nas escolas, dos equipamentos, não necessitam que a Secretaria da Educação faça de forma centralizada. Portanto, através do ProRede, nós transferimos recursos para os conselhos escolares, e lá o conselho escolar, então, faz a gestão desse recurso. Estamos prevendo aqui um investimento nesse programa da ordem de 13 milhões e meio. E aí, outras obrigações diversas, como PASEP, aqui vem aquela parte de apoio da gestão da alimentação escolar, utensílios, equipamentos, convênio com o MOVA, que o nosso sonho é um dia não ter mais analfabeto na nossa cidade, movimento de alfabetização de adultos, 2 milhões e meio, formação e aperfeiçoamento de profissionais, programa já existente, continuidade, 2 milhões e 291, fornecimento de livros, 2 milhões e 150, apoio ao educando, que esses recursos, apoio educando, aqui só está o infantil, mas não aparece o fundamental, eu acho que é um erro aqui, não é isso? Ah, sim, então desculpa, não é o que eu estava pensando. Apoio ao educando, educação infantil, na verdade são itens para a creche, por exemplo, fraldas. Se nós temos lá os bebês, tem que ter fraldas, é um exemplo, mas tem que ter mamadeiras, tem que ter outros equipamentos. Então, apoio ao educando. Serviços, produções e divulgação educacional, 811 mil. Uniforme de professores, 586 mil, apoio ao aos conselhos de educação, 10 mil reais. É um recurso pequeno, mas normalmente os conselhos se utilizam da estrutura da Secretaria da Educação. Então, quando eles participam de congressos, seminários, isso é custeado por outras dotações da Secretaria da Educação. E a estrutura onde eles funcionam é o próprio prédio da Secretaria, onde eles têm toda a estrutura à disposição, de mobiliários, de computadores, salas, espaços, auditórios. Então, por isso que aparece aí apenas 10 mil reais, mas não é só esta despesa, isso é específico para eles. Tem outras despesas que não aparecem, por exemplo, os representantes do Conselho Municipal de Educação, não sei se tem algum representante aqui, eles estiveram em Manaus há 15 dias atrás, participando de um encontro nacional de conselhos municipais de educação. Isso é importante porque é um processo de formação, de troca de experiência, e aí a Secretaria da Educação, então, faz o custeio dessas participações. As mesmas despesas por programas, acho que já detalhei, aí no caso não tem valores, não tem valores detalhados, apenas para a gente separar o que é despesa com educação infantil. Educação infantil são crianças de creches e da pré-escola, portanto crianças de 0, ou melhor, de 6 meses até 5 anos e 11 meses, a partir dos 6 anos já passa para o ensino fundamental, a nossa despesa com essas crianças, 376 milhões. E com o ensino fundamental, com a educação fundamental, a projeção, aí sim, dos 6 aos 10 anos, a projeção de 302 milhões de reais. Vou agilizar um pouco aqui. Com jovens e adultos, com o programa de educação de jovens e adultos, a nossa projeção de despesa 15,238 milhões de reais. Com programas de melhoria do acesso, suporte às ações educativas, 62 milhões. Garantia de alimentação escolar, aqui incluindo tudo referente à alimentação escolar, inclusive o programa Leite em Casa. A nossa projeção é que vamos aplicar nesta ação garantia da alimentação escolar, cerca de 100 milhões de reais. Principais investimentos. As 9 primeiras unidades que vocês veem aí, são
escolas, creches, escolas e creches, né, funcionam às vezes no mesmo prédio, que estão em construção, estão em obras. Então nós temos, isso com recursos do Pró-Infância apenas. Nós temos lá na Rua dos Cardeais, na Água Chata, na Rua Mucambo, no Irapuru, Ottawa, na Rua Maria Luísa Pericó, no Jardim Acácio, na Nova Carmela, naquele loteamento novo que tem na Vila Carmela, ainda não tem denominação de ruas, né? Mas está aí um bom projeto para os vereadores, assim nós vamos parar de dizer que a escola fica entre as ruas 7, 8, 9 e 10. Já pensou, Pezão? Lá é sua área, então faz rápido, porque agora os demais já sabem disso. Rua Caminho 4, no Jardim Maria de Lourdes, Alameda das Magnólias, no Parque Secap, Rua Indiaporã, no Parque Irapuru, Estrada Pimentas, na Vila Alzira e Avenida Pedro de Souza Lopes, na Vila Galvão. São as 9 escolas do Pró-Infância que estão com obras em andamento. Nós temos 2 escolas ainda que encontram-se em licitação, em fase de concorrência pública, que uma é na Rua Andrômeda, e aí aparece Andrômeda 1. Aparece Andrômeda 1 porque, na verdade, nós temos 2 projetos aprovados nessa mesma rua, no Parque Primavera. Então temos a Andrômeda 1 e a Andrômeda 2. A Andrômeda 1, o recurso já está liberado, está em licitação, e a 2 estamos aguardando liberação, projeto já aprovado, porém não liberado o recurso do Ministério da Educação ainda, estamos aguardando. Espero que tão logo indique o novo ministro, seja liberado os recursos para que a gente possa tocar a obra da Andrômeda 2 também. Além destas, do número 12 em diante, estas unidades já estão todas com recursos, praticamente todos os projetos aprovados. Embora diz em análise, mas já fizemos todos os procedimentos, que no sistema aparece em análise ou aprovado. Mas já foi analisado por todos os técnicos da FNDE, e estamos aguardando liberação de recursos. Então, número 12, 13 em diante, até o número 27, se preferirem eu faço a leitura, e acho que não há necessidade, né? Senão meus 20 minutos aqui já deve ter expirado. Mas são unidades que já foram, aliás, até o número 21, já aprovados, aguardando liberação de recursos. E depois, do 22 a 27, são 6 unidades escolares que estamos em fase de adequação de projeto para garantir a aprovação também. Estas outras são quadras de escolas que estão sendo construídas também com recursos do governo federal. Às vezes construindo a quadra, às vezes fazendo apenas a cobertura. Então, quadras em construção. Quadras em construção. Na Rua Joana Borrego Molina, aqui no Cocaia. Na Rua Maria Luísa Pericó, no Jardim Acácio. Na Rua Solonópolis, no Parque Irapuru. Na Rua Ayrton Ferreira Mendes, no Santa Lídia. Na Avenida Armando Bey, na Nova Bom Sucesso. 3 dessas já estão em fase final de obras. Acredito que talvez esse ano ainda dê para entregar as quadras. Tem 2 outras que ainda não, está um pouco mais lento, mas também encontram-se obras, espero que em breve. Além destas, que estão em obras, nós já temos uma na Rangel Filho, obra concluída, embora ainda não inaugurada. Não entregue à população, mas foi concluída esta obra, entregaremos à população o mais breve possível. E temos as demais que estão em fase de licitação. Já estão aprovadas, os recursos já estão depositados nas contas da Secretaria de Educação, agora precisamos fazer a licitação para iniciar obras. Quais são elas? Na Rua Tasso Fragoso, Parque das Nações, na Rua Tatuí, na Vila Augusta, na Estrada da Olaria, no Jardim São João, na Rua Araci, Parque Leblon, na Rua Jacutinga, no Parque Jurema, na Rua dos Carnaubais, no Jardim Aeródromo, na Rua Passira, no Parque Alvorada, e aí já começa projetos em adequação. Além disso, obras ou projetos de CEU, Centro de Educação Unificado.
Nós temos concluídos aí até o número 7, e a partir daí nós temos Céu Rosa de França, conclusão parcial, Céu Bom Sucesso em obras, Céu Itapejica em obras, Céu São Domingos em obras. Céu Continental em obras, Céu Secap, fase de elaboração de projeto, Ponte Grande, fase de elaboração de projeto, Céu Vila Augusta, elaboração de projeto, Céu Vilani, elaboração de projeto, Céu Vila Galvão, elaboração de projeto, Céu São João e Céu Cocaia em processo de aquisição de área, e Céu Ponte Alta em fase de adequação de projeto. Completando aí os 20 que nós entendemos que seriam, atingindo 20, vamos conseguir atingir praticamente todas as regiões da cidade com um equipamento desse tipo. Além disso, nós temos algumas escolas sendo construídas com recursos próprios. É importante dizer que todos esses céus são construídos com recursos próprios. Aqui não tem recursos do governo federal na construção de céus, e dessas escolas que passo a listar. No Jardim Cumbica, nós já concluímos essa escola, já está em funcionamento, os alunos já estão estudando lá. A escola Hamilton Félix. No Itapejica, a escola está em obra, no Parque Continental, Bom Sucesso e São Domingos, e todas essas escolas são dentro dos céus. No Jardim Presidente Dutra, uma escola não é céu, é apenas a escola, uma creche escola, está em construção, e a escola Nazira Abud Zanardi, que era uma escola já existente, no entanto, para a construção, pelas obras do Rodoanel, a escola teve que ser transferida de local. Essa escola está sendo construída pela Dersa, que é a empresa responsável pela obra do Rodoanel, na Rua Santina, no Novo Recreio. Encontra-se em obras também. Bom, detalhando aí um pouco das obras, e falei um pouco dos investimentos em tecnologia, assim a gente encerra essa apresentação inicial. Fico à disposição para responder as perguntas dos vereadores e dos demais presentes. Concluída a explanação do senhor secretário, passaremos aos questionamentos dos senhores vereadores e do público, se assim o desejar. Com a palavra, vereador Guti, por 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário Moacir, a qual cumprimento todos os funcionários da educação aqui presentes e a todas as pessoas aqui no plenário e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Bom, secretário, eu vi no final da explicação que o senhor falou na questão dos céus. Eu vi que tem, no mínimo, que eu contei rapidamente, que o slide foi passado rápido, mas pelo menos uns 10 para ser entregues, para ser construído e entregue. O senhor acha que é razoável, esses 10 céus, é razoável falar que eles serão entregues ainda nessa gestão? Porque eu vi ali o status de cada uns ainda em aquisição de terreno, outros em construção, outros nem processo licitatório aberto ainda. Então, não é temerário falar que esses, não sei a conta exata, mas proximamente dos 10, não acha temerário o senhor em falar que teremos 10 céus ainda nessa gestão? E, por favor, me explique por que não, né, se não for temerário. Ouvi ali do céu Jardim Cumbica, que está 100% completo, mas, na verdade, ele não funciona em sua totalidade. Então, o que falta ainda no céu Jardim Cumbica para funcionar? Porque eu tenho atuação ali na região e muita gente reclama do céu, né? Algumas coisas não funcionam. Então, eu gostaria de saber, da boca do secretário, titular da pasta, sobre o céu Jardim Cumbica especificamente. Se falta alguma coisa ou se está tudo 100% completo? Nas suas atividades, não em questão de obra, digo nas atividades. E, para finalizar, retomar a questão dos uniformes e dos kits escolares. Gostaria de saber de Vossa Excelência
E, por favor, seja categórico na resposta. Todos os uniformes desse ano foram entregues, sem exceção? Todos os alunos da rede receberam os uniformes? Ou ainda existe alguma lacuna nisso? E para o ano que vem, sabendo da questão orçamentária, sabendo que isso impacta no orçamento, questão dos uniformes e dos kits escolares, teremos os mesmos problemas que tivemos esse ano? Ou seja, crianças ficaram 8, 9 meses sem receber o uniforme? Teremos o mesmo problema? E para finalizar, a questão do leite. Como é que está sendo entregue esse leite? No começo foi falado que o leite iria ser entregue na casa dos beneficiados, na casa das mães e dos alunos que têm o direito ao benefício. E, pelo que me consta, muitas mães vão retirar nas escolas esse leite. Então, eu gostaria de saber o impacto orçamentário disso, porque foi falado da contratação de uma empresa para fazer a entrega. Essa empresa ainda é contratada? Essa empresa recebeu e não está entregando? Então, fica aqui as minhas considerações e, se necessário, peço pela ordem para voltar a interagir. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor secretário, para a respectiva resposta. Muito bem. Primeiro, em relação aos céus. Nesse momento, nós temos, com ações já construído, já concluído, ou em fase de construção, em obras, nós temos 13 céus. Então, eu tenho aqui a lista, Céu Bambi, Cumbica, Presidente Dutra, Otal, Irapuru, Parque Alvorada Paraíso, Parque São Miguel, Pimentas, obras concluídas. Céu Rosa de França, concluído parcialmente, falta a piscina lá, projeto já pronto. Céu Bom Sucesso, Itapejica, São Domingos, Jardim... o Jardim Cumbica, obra concluída, 100% concluída da obra. Nós temos aí ainda em construção, Céu Bom Sucesso, Itapejica, São Domingos, Continental, isso. O que totalizamos então 13 equipamentos já em fase bastante adiantada. Ainda nos faltam 7 para chegar aos 20 que a cidade precisa. Nós estamos empenhando todos os esforços para garantir que essas 20 unidades sejam entregues. Estamos empenhando recursos, esforços administrativos, esforços técnicos, esforços políticos para que isso aconteça. E eu torço e vou trabalhar até o fim para que consigamos terminar a gestão com os 20 céus. Caso não consiga, também que ninguém me condene se só fizermos 19. Acredito que para uma cidade desse tamanho que não tinha sequer uma piscina pública, hoje nós já temos 8 piscinas públicas e chegaremos a 13 piscinas públicas. Acredito que é um avanço enorme e eu vou trabalhar com todas as minhas forças para que cheguemos às 20 que consideramos necessárias. Em relação ao Céu Jardim Cumbica, o Céu Jardim Cumbica, pelo que eu sei, funciona em todas as suas possibilidades. Temos diversos cursos acontecendo no Céu Jardim Cumbica, o ginásio de esportes funciona quase que permanentemente pelo uso da comunidade, pelo uso das escolas que lá foram construídas, e são 2, a Escola Carlos Franquin, que nós reconstruímos, e também a Escola Milton Félix, que inauguramos agora. Até onde eu tenho informação, funciona na sua totalidade com o Centro de Incentivo à Leitura, a piscina, mesmo com alguns problemas que a gente enfrenta com a comunidade, mas a gente tem procurado fazer com que o CEL cumpra com o seu papel. O papel do equipamento, do Centro de Educação Unificado, é fazer educação. Esse é o objetivo. Então, ainda que tenhamos alguns conflitos em relação à piscina, mas nós temos buscado o diálogo, nós temos buscado mediar os conflitos para que a comunidade possa utilizar da melhor forma possível. Até onde eu tenho informação, o Céu Jardim Cumbica está em pleno funcionamento,
com todas as suas condições. Claro, sempre tem algum membro da comunidade que precisa, às vezes mesmo vereadores nos pede, e aí nós temos que organizar a agenda para que possa ser contemplados, enfim, mas a gente tem procurado fazer esse esforço, porque nós consideramos importante que além de termos o equipamento funcionando dentro daquilo que era o previsto, concursos, teatro, música, dança, atividades físicas, leituras, às vezes uma igreja nos pede. Por exemplo, no Céu Presidente Dutra, o padre nos pede no domingo de Ramos, para usar a quadra para fazer a missa de Ramos. Nós consideramos importante que aquele dia a gente ceda para o padre. Eu quero que essa comunidade venha para dentro do céu. Às vezes aqui, um vereador ligado a uma igreja evangélica nos pede para fazer uma atividade ligada, e a gente, claro, busca acomodar a agenda para que possa ser utilizado também. Nós consideramos importante que a igreja venha para dentro do céu. Às vezes outras organizações religiosas ou também organizações comunitárias. Então a gente tem trabalhado, claro, não podemos transformar o céu numa igreja, que não é esse o objetivo, mas achamos importante trazer essa comunidade para dentro do equipamento. Eu acredito então que está em pleno funcionamento. Quanto aos uniformes e kits escolares, esse ano 2014 todas as crianças receberam, esta é a informação que eu tenho, os professores também receberam seus uniformes, e os contratos para 2015 já foram todos assinados. Se as empresas vão cumprir com o contratado e me entregar em dia, pode ter certeza que nós entregaremos nas escolas também. E eu espero que isso aconteça. Agora, não tem como eu prever algum possível problema que venha acontecer no processo de entrega dos uniformes. Aí foge um pouco da minha alçada, mas os contratos estão assinados e esperamos que se cumpra, que as empresas cumpram com o organograma, com o cronograma de fornecimento. De nossa parte, nós fizemos tudo o que foi possível. Em relação ao programa Leite em Casa, um dos mais importantes programas que eu vislumbro da Secretaria da Educação, do ponto de vista do incentivo à permanência da criança. Porque, às vezes, as pessoas acham que a escola basta ter a sala de aula, a carteira e o professor. Não é verdade. Isso é a alma da escola. Ter o aluno, ter o professor, ter o coordenador pedagógico bem preparado, isso é a alma. Mas, muitas vezes, nós necessitamos de outros programas auxiliares para que as crianças possam frequentar a escola. Então, ter uma alimentação adequada, ter o transporte, ter o uniforme, ter o material escolar, são itens essenciais para que ela frequente a escola. Então, o programa Leite em Casa está indo muito bem. As mães têm sim retirado o leite na escola. Nós tivemos dificuldade no início do ano, e quando eu estive aqui no mês de maio, eu expliquei a dificuldade que tivemos. Nós optamos então por dar um passo atrás, mas para garantir a segurança do programa, dada a importância do programa. E estamos entregando o leite na escola. Por quê? Porque desta forma a mãe tem condições de ir lá, ela retira o leite, leva para casa e a criança que sai ganhando. Estamos nos preparando para retomar o processo, porque a ideia original é leite em casa. Leite em casa. Estamos nos preparando para isso. Contratamos uma empresa de tecnologia, desenvolveu um sistema de gestão desse programa Leite em Casa. As mães receberão um cartãozinho com os dados para poder dar garantia de que a pessoa que está retirando é a pessoa responsável pela criança. E a nossa intenção é que, muito em breve, a gente retome o processo para fazer casa em casa. Esse é o que eu tenho a dizer. Com a palavra, o nobre vereador Toninho da Farmácia para o seu questionamento. Boa tarde mais uma vez, senhor presidente. Boa tarde ao secretário Moacir, a todos da mesa, a todos que nos assistem, a todos presentes. Secretário,
na campanha do Almeida, houve uma promessa de campanha na área da Pérsico ali, referente à construção do CEL. Observando o gráfico de valores, entre esses 857 milhões que a Secretaria tem, estará utilizando no ano de 2015, não vi essa promessa, esse CEL incluso, né, na construção. O que essa Secretaria pode estar fazendo? Através de uma emenda, através de um remanejamento, para que essa promessa não fique só na promessa e realmente se torne realidade. Obrigado. Com a palavra, senhor secretário, para a resposta. De fato, o senhor tem razão. Ali nós temos uma área que está em processo de negociação com o grupo que hoje administra, gerencia a Pérsico Pizza Miglio, de cessão ou aquisição de uma área, parte daquela área pertencente à empresa. Já temos o decreto, já temos o laudo pericial, o valor do lote, do terreno. O que falta agora é um processo ainda de negociação entre a Secretaria de Assuntos Jurídicos e a administração da Pérsico para que a desapropriação seja amigável. E isso acontecendo, bom, até o momento nós não temos a operação. Ainda essa operação encontra-se entre Secretaria de Governo, Assuntos Jurídicos e companhia, e empresa. Não está na nossa responsabilidade ainda, então, por esse motivo, nós não incluímos na nossa lista de possibilidade. Mas as tratativas estão sendo dadas e eu espero também que lá a gente tenha condições de finalizar a aquisição da área e aí sim abrir uma discussão com a comunidade quanto à elaboração de projetos e tudo mais. Com a palavra, o vereador Samuel Vasconcelos para o seu questionamento. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aos que nos assistem pela TV Câmara, professor Moacir, vereador licenciado e secretário de Educação, a sua equipe que o acompanha, boa tarde. Primeiro, secretário, parabenizá-lo, não só ao senhor, mas também à sua equipe, pelo grande trabalho que faz na cidade. É preciso recordar que antes da administração do ex-prefeito Eloy Pietá, nós não tínhamos sequer no município uma rede organizada de ensino. Então, Guarulhos avançou muito na questão da educação. Hoje nós estamos discutindo uniforme, leite em casa. Antes nós discutíamos, era prédio, era puxadinho para colocar as crianças. Então, desde a gestão do ex-prefeito Eloy Pietá e atualmente na gestão do prefeito Almeida, a Secretaria de Educação tem se destacado pelo grande trabalho que faz. Problemas acontecem porque é natural, é do ser humano, é da estrutura que surjam os problemas. Mas as conquistas da Secretaria de Educação no município é infinitamente maior, muito, mas muito, de longe, maior que os problemas que nós temos, como temos em toda e qualquer administração. Mas o meu questionamento, e aí não é um questionamento, é uma pergunta, na audiência do esporte, da Secretaria de Esporte, eu perguntei ao secretário adjunto, o Eduardo, conhecido como Dudu, sobre a não realização agora em 2014 da Copa Pimentas. E sugeri, porque no ano de 2013 eu tinha sugerido isso e voltei a sugerir, que no orçamento da Secretaria do Esporte, nós tivéssemos a ampliação do número de copas. Por exemplo, Copa Bom Sucesso, Copa Cocaia, Copa Tranquilidade. Uma forma de nós estarmos integrando os bairros, porque tem diversos times de várzeas. E a resposta do secretário foi que no caso da Copa Pimenta, uma das dificuldades foi que acho que o CEL não estava disponível, não teve um acerto. A minha pergunta é,
se há possibilidade de ser viabilizado um estudo ou uma força-tarefa de trabalho, e aí eu até me disponho a estar ajudando, juntamente com alguns esportistas da cidade, e creio que outros vereadores também estão dispostos a isso, para que a partir do próximo ano nós tenhamos não só a Copa Pimentas, mas tenhamos outras copas na cidade, porque nós temos os céus, que é uma grande conquista e um grande feito para esta cidade, mas que pode, pela estrutura que tem, para além de servir aos estudantes, e servir a estrutura de educação, servir a outros espaços como faz, mas também servir a Secretaria de Esporte, que tem tido muita dificuldade na cidade. Obrigado. Com a palavra, o senhor secretário, para a resposta. Em relação a esse evento em particular, vereador Samuel, nós realizamos nos céus da região dos Pimentas, se eu não estou enganado aqui, o Moisés pode me ajudar, 2 ou 3 edições, 3 edições da Copa Pimentas. A primeira foi no Céu Pimentas, a segunda foi no Céu Paraíso, a terceira foi no Céu Jardim Cumbica. Nas 3 edições nós enfrentamos alguns problemas, algumas atitudes que não condizem com aquilo que a gente propõe que seja o céu. Problemas que afastam o pai, a mãe, as crianças do ambiente daqueles equipamentos. Nós tivemos conflitos do tipo torcida organizada. Nós tivemos conflitos do tipo de querer usar drogas dentro do espaço da ginásio de esportes. Nós tivemos gente saindo correndo dizendo que ia buscar arma em casa porque o juiz tinha tomado alguma atitude lá no jogo. E consumo, atitudes tipo quererem consumir álcool dentro do céu, coisas que não condizem com o ambiente. Então eu fui muito duro nesse ano, enfrentei uma pressão enorme, mas eu deixei muito claro, o espaço está à disposição para qualquer atividade civilizada, não para torcida organizada de futebol. Essa foi a minha atitude. Isso não quer dizer que a nossa decisão seja irreversível. Muito pelo contrário. Eu acho que a nossa decisão tem que ter o caráter pedagógico. O caráter de dizer, os espaços estão abertos, mas lá dentro não pode ter gente armada, lá dentro não pode ter consumo de álcool, lá dentro não pode ter consumo de drogas. Porque no momento em que nós permitirmos que isso aconteça por alguma concessão, eu expulso a avó, o vô, o pai, a mãe, as crianças de lá. E aí nós teremos alguns espaços que já temos na cidade que são utilizados dessa forma. Então, eu sei que nós estávamos em período eleitoral, eu tive que conversar com o secretário de governo, tive que conversar com o secretário de esporte, mas eu fui muito duro nessa decisão. A próxima edição, nós podemos conversar, mas nós vamos ter que ter muito claro para que se destina aqueles equipamentos. E aí poderemos utilizar com toda tranquilidade. Com a palavra, o colega Novinho Brasil para o seu questionamento por 5 minutos. Senhor presidente, agradeço o senhor pela democracia, que o senhor sempre foi bastante democrático. Desculpe eu não ter me inscrito em tempo hábil, eu estava ali e acabei não pedindo a minha inscrição em tempo hábil. Cumprimentar o secretário, toda a sua equipe que acompanha. Secretário, não sei se Vossa Excelência, que é vereador também, tem conhecimento da Lei 7.210 de 2013. Não sei se Vossa Excelência tem conhecimento dessa lei. Posso. É um projeto desse vereador aprovado nessa casa que institui a Copa Pimentas. E com todo respeito a Vossa Excelência, que também é vereador, eu acho muito estranho e é muito ruim, né, o descumprimento da lei, né, porque senão a Casa de Leis fica desmoralizada. Vossa Excelência que é vereador também,
E foi criado, foi instituído essa lei, a Copa Pimentas, exatamente por causa desses problemas, porque foi um pedido, não foi uma iniciativa pessoal desse vereador, foi um pedido exatamente dos vários times da região do Pimentas, exatamente por esse problema, porque há anos, vereador Samuel, e outros vereadores também, a gente tem essa cobrança na região. E qual era a preocupação das pessoas que participavam dessa Copa lá? Até na questão de mudança de governo, numa eventual mudança de governo, o próximo governo dizer, não quero mais realizar a Copa Pimentas, que a Copa Pimentas ela existe, e intitulada, né, há anos, mas nunca foi oficializada. E em 2013 foi aprovada a Lei 7.210 deste vereador e sancionada pelo prefeito da cidade. E foi desrespeitado essa lei, né, literalmente desrespeitado, não foi cumprido. Recebi muitas reclamações por causa dessa questão e respeito a posição de Vossa Excelência como secretário, como vereador, isso não tem dúvida, faz um belíssimo trabalho na secretaria. Agora, nós argumentamos que não vamos realizar isso ou aquilo, porque alguém bebe no local, ou porque alguém falou alto no local, ou porque alguém consumiu cigarro no local. Aí é uma outra questão. Aí nós temos que providenciar a segurança do local, porque senão nós vamos cancelar os cultos, cancelar as missas, cancelar uma série de coisas, porque às vezes entra pessoas embriagadas dentro das igrejas, entra pessoas armadas dentro das igrejas. Nós chamamos a polícia quando nós vemos que está correndo algum risco. Então, eu peço desculpa a Vossa Excelência pela colocação aqui, mas na qualidade de autor da lei, eu não poderia deixar passar em branco, porque, deixando bem claro aqui que foi desrespeitado, literalmente, uma lei aprovada nesta casa. Com a palavra, o senhor secretário para os esclarecimentos. Eu confesso aqui a minha ignorância, vereador Novinho Brasil, de não ter conhecimento dos detalhes de vossa lei, aprovada aqui por essa casa e sancionada pelo prefeito, mas eu não me recordo se estava dentre as obrigações da Secretaria da Educação realizar a Copa Pimentas. Eu acredito que não, até porque significa uma atividade da Secretaria de Esportes. E em momento nenhum eu me posicionei pela não realização da Copa Pimentas. De forma alguma. O que eu disse é, dentro dos céus, não dá para ser desse jeito. Se quer organizar a Copa Pimentas, está livre. Utilize as quadras existentes na região. Tem quadras no Jardim Angélica, tem quadras no Parque Alvorada, tem quadras no Irapuru, tem outros espaços na cidade. O meu posicionamento, e de forma alguma era a minha intenção, descumprir a lei. O que eu disse, pelo contrário, dentro dos céus nós temos que cumprir a lei. E não é atribuição da Secretaria da Educação realizar a Copa Pimentas. Então, eu não creio que eu descumpri, muito pelo contrário. Eu sei que acontece sim esses eventos que o senhor cita, dentro das igrejas, tudo mais, mas também aí é uma responsabilidade do pastor, do missionário, que lá se encontra e ele tem que tomar as atitudes. Os céus são minha responsabilidade, e eu tomei as atitudes que eu julguei adequadas. Como eu disse, de forma alguma, essa decisão é irrevogável e irretratável. O que eu quero é provocar esse debate e abrir o diálogo. Porque todos os jogos finais de campeonato, quando se enfrentam os grandes times, o que a gente vê é gente morta. O enfrentamento de torcidas organizadas, o que a gente vê é gente morta. E eu não quero trazer isso para dentro do céu. Então eu aceito o debate franco e aberto. A Copa Pimentas vai ser realizada dentro do céu? Vai ser realizada dentro das regras existentes. Senão eu expulso aquele que é o principal objetivo nosso. Que é a criança, o jovem, que a gente gostaria que tivesse um espaço saudável para ele frequentar. Com a palavra o senhor Pedro Gomes Ferreira para seu questionamento por 2 minutos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Secretário, primeiro eu vim agradecer ao CELBAMB, eu moro naquela região, e também a construção do CEL Bom Sucesso. Eu também sou voluntário no CELBAMB, eu dou aula de jiu-jitsu no CELBAMB e também sou técnico do futebol de salão lá. Eu vim na audiência da Secretaria de Esporte e perguntei para eles por que Guarulhos não tem competições. Eles falaram que o orçamento era curto tal, e deu seguimento à conversa. O senhor agora está fazendo o Intercels, né? Vai ter o Intercels agora. Eu pediria ao senhor, além do futebol de salão, os outros esportes também tivessem dado a sua importância no município de Guarulhos, porque eu sou praticante de boxe, sou lutador de jiu-jitsu, pratico jiu-jitsu e dou aula de jiu-jitsu. E tenho vários amigos que fizeram educação física, atleta de algum esporte, e gostariam de usar o espaço do CEL para desenvolver suas atividades. Só que ainda está complicado, E outro assunto também, questão dos estagiários de Guarulhos, principalmente da região de Bom Sucesso. É complicado você achar estágio na região de Bom Sucesso. Eu gostaria de saber se o senhor poderia fazer um projeto para principalmente os estagiários de educação física poderem fazer esse estágio no CEL, mas, se possível, também remunerado, porque às vezes você fazer um bom trabalho requer o devido respeito, certo? E é só isso, obrigado. Com a palavra o senhor secretário para a resposta correspondente. Então, obrigado, Pedro. CELBAMB, de fato, nós tínhamos uma comunidade lá uma comunidade distante, um pouco mais isolada, com dificuldades de acesso. Aliás, tem um único acesso, né? Para o BAMB tem um único acesso. E a implantação de um equipamento desses lá era fundamental para atender aquela comunidade, atender o pessoal da Água Azul, toda aquela região. Nós podemos conversar, sim, sobre... Em primeiro lugar, obrigado. Você é um voluntário da comunidade e nos ajuda, porque se nós tivermos que custear todo, é bastante caro. Então, eu agradeço muito a sua colaboração, assim como de outros voluntários que atuam nos equipamentos. Mas eu acho que nós podemos conversar, sim, sobre ampliação de modalidades. O Intercels que a gente faz é um estímulo à garotada que pratica o futsal nos CELs. Então, a gente programa um pequeno torneio entre eles, como forma de estimular mesmo a criança a frequentar o CEL. E acho que vale a pena depois, aqui tem o Moisés, está aqui, se você puder conversar com ele e marcar uma data para a gente pensar em como fazer a ampliação para outras modalidades, porque tudo que nós vamos fazer exige uma logística enorme. A cidade é grande, é muita gente, mas acho que vale a pena a gente pensar nesse sentido. Em relação aos estagiários de educação física, também é um projeto que nós podemos pensar, e tudo nós temos que ter previsão orçamentária. Se não for possível para 2015, mas podemos elaborar o projeto pensando em 2016. Eu acho que vale a pena, porque poderia nos dar assim, uma grande ajuda a atuação desses jovens alunos da universidade, principalmente nos finais de semana. Porque durante a semana o jovem está estudando, ele está trabalhando, mas nos finais de semana ele podia cumprir com aquela carga horária exigida pelo curso que ele tem que prestar de serviço para se tornar um profissional. E nós precisaríamos ter, claro, a coordenação disso, porque precisa, a supervisão, mas eu acho que nós podemos sentar e pensar um projeto nessa modalidade. Talvez até tenhamos que encaminhar um projeto de lei para a Câmara, pedindo autorização, mas eu acho que é fácil isso também de tratar. Então, procura o Moisés ali, está aqui desse lado, vamos conversar um pouco sobre essas propostas. Com a palavra, o senhor José Laurentino para os seus questionamentos por 2 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário. Não citei educação,
se não tiver segurança. A segurança da gente está jogada no lixo. Os caras estão pondo toque de recolher, infelizmente o município de Guarulhos está aceitando. Por quê? Aí eu pergunto para o senhor, secretário, se tem educação, se não tiver segurança? Outra coisa que eu gostaria de falar para o senhor também, esse caderno aqui não é meu. Esse caderno aqui, vou relatar também o que o vereador Guti falou. Isso daqui foi achado do lixo, isso aqui, ó. Tem muitos pais de família que estão recebendo dinheiro desse negócio Bolsa Escola, assim, lugar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e várias etapas. Muitos pais de família estão ingerindo esse dinheiro de cachaça e de droga. Isso daí fique bem aceitado. Se os órgãos públicos não puder fazer uma fiscalização baseada nisso aí que está sendo relatado, fica difícil ter educação nas escolas, viu? Lamento dizer. Muito obrigado, era só isso mesmo. Com a palavra, o senhor secretário, para a resposta pertinente. Seu José Laurentino, em resposta à sua colocação, primeiro, nós somos professores. Nosso papel é outro, nosso papel é educar. Então, a segurança pública compete constitucionalmente à Secretaria Estadual de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, a chamada Polícia Judiciária, não é isso? A nós professores, cabe o trabalho inverso. A nós cabe trazer os alunos, trazer a criança, trazer o jovem para os espaços educativos e fazer com que ele compreenda o que é viver em sociedade. Esse é nosso papel, educar. Trazer conhecimentos, criar, transformar uma sociedade crítica, democrática, justa. À Secretaria de Segurança Pública cabe coibir os excessos daquele membro da sociedade que, porventura, venha cometer. Eu penso que essa questão, e pode ser objeto também de um debate aqui na Câmara, pode convidar o comandante do CPAM-7, da Polícia Militar, que é responsável pelo policiamento aqui na cidade, ou não sei qual região o senhor mora, perdão, Nova Cidade. Lá nós temos responsável o 31º Batalhão, que tem sede aqui no SECAP, ou do 4ª Delegacia de Polícia, do 4º DP, que fica ali na Parque Alvorada, Maria Dirce. Enfim, acho que até mesmo é um tema bastante propício para que os vereadores organizem aqui uma audiência pública com esses representantes para debater tudo isso. Nós somos vítimas dessa mesma ação. Eu passei o dia de quarta e quinta-feira atendendo telefonemas de diretores de escolas preocupados com essa onda de boatos que circulou a cidade, do toque de recolher, e a todo tempo eu dizia, olha, você conhece a sua comunidade, você, o diretor, sabe o que está acontecendo, se julgar necessário, suspenda a aula, não coloque ninguém em risco. Mas o que nós temos de informação é que são apenas boatos. Mas eu não tenho como atuar. Então, nós somos vítimas tanto quanto os demais membros da sociedade, e que nós precisamos de uma segurança pública mais efetiva. Eu acho que aí é uma outra discussão, é um outro fórum. Em relação aos programas sociais, o senhor tem na mão um caderno, o senhor diz, achou no lixo, né? Tem o símbolo do governo do Estado de São Paulo, não foi distribuído por nós, mas isso não quer dizer que nós estamos isentos de ter alguma atitude desse tipo. O que é importante dizer neste caso? Importante dizer nesse caso é que nós distribuímos o material escolar, o uniforme, para cerca de 115, 116 mil pessoas. E se por acaso um ou outro cometeu um ato como esse, eu não posso condenar os demais, porque eu tenho certeza que a ampla maioria se utiliza muito bem desse programa social. Eu não posso condenar todo o programa social porque um ou outro elemento, uma outra pessoa cometeu um deslize e um absurdo desse de jogar o caderno fora, ou de jogar alguma coisa, de usar equivocadamente, assim como o Bolsa Família ou qualquer outro programa de distribuição de renda que a gente tenha no país. Feitos os esclarecimentos necessários, concedo o prazo de 2 minutos ao vereador Guti para explanar sua questão de ordem. Bom, secretário, no caso do Céu Jardim Cumbica,
Justamente o senhor, na sua resposta, abordou a questão da piscina. Então, esse é o grande problema, que é bastante recorrente lá, é a reclamação da questão da piscina, que fim de semana está funcionando, tem fim de semana que não está, então, e não é questão sazonal de inverno e verão. No verão mesmo, muitas vezes não está funcionando. Então, essa é a maior reclamação do pessoal da região. E gostaria só que o senhor comentasse sobre essa questão da piscina. E, para finalizar, uma última indagação. Quanto custa hoje um aluno da rede pública municipal para o nosso município? Quanto custou em 2014 e quanto custará em 2015? Muito obrigado. Ao senhor secretário para esclarecimento. Então, essa questão da piscina realmente é sério. Conhecimento de Vossa Excelência, tem atuação naquela região. Nós estamos trabalhando para fazer com que ela funcione corretamente. O número de pessoas que cometem algum tipo de uso inadequado tem reduzido, isso é importante, porque você tem um grande número de pessoas usando de forma equivocada e você tem que ir trabalhando para reduzir isso. Esse é o papel do educador. Hoje eu acredito que temos um pequeno grupo que ainda usa inadequadamente, mas já não posso dizer mais que é a maioria dos usuários. No início, sim, tínhamos um grande número, hoje temos um pequeno número, mas nós vamos trabalhar para zerar, para que todos utilizem da forma correta. Esse é o processo educativo. Em relação ao custo aluno, nós, aí preciso detalhar um pouco, eu não vou conseguir te dizer o custo aluno específico de cada modalidade, porque eu poderia utilizar várias metodologias para calcular o custo aluno. Se eu fizer uma conta aritmética básica, dividir 857 milhões por 116 mil alunos que teremos o ano que vem, R$ 7.400 já foi feita aqui a conta, ano. Uma conta aritmética. Essa conta ela não dá para a gente utilizar dessa forma, claro, porque uma criança de creche, ela custa mais que uma outra criança do ensino fundamental. Ela exige, por exemplo, numa criança de creche, numa sala de berçário 1 ou berçário 2, nós precisamos lá de 3 profissionais o tempo todo dentro da classe. Uma classe de ensino fundamental, um único profissional. Então são custos diferenciados, bem como talvez tivéssemos que descontar os recursos referente a investimentos desse custo aluno, porque quando eu estou fazendo investimento, e nós estamos na ordem de 10% de investimento, eu estou criando condições para trazer novos alunos para dentro da rede. Então eu não posso considerar que esse custo é o custo aluno. Então a gente precisaria fazer uma conta mais aprimorada para te responder. Mas pensando o próximo ano, fazendo uma conta aritmética básica, um pelo outro, em torno de R$ 7.400 ano. Não havendo nenhum outro questionamento, acredito que foram satisfeitas todas as dúvidas. Só gostaria de esclarecer com relação às audiências públicas pendentes. Nós temos audiência quinta-feira, às 13 horas, da Secretaria da Cultura. As que ficaram prejudicadas na data de hoje, na verdade, elas serão realizadas no dia 9 de dezembro. Às 9 horas, Secretaria de Finanças, 10 horas, Secretaria de Serviços Públicos e 11 horas da manhã, Câmara Municipal de Guarulhos. Desta forma, eu passo a palavra para o secretário, se pretende fazer uso para as suas considerações finais. Apenas para agradecer a possibilidade de esclarecer as nossas atividades na Secretaria de Educação, cumprimentar o presidente Laércio Sandes pela condução dos trabalhos, já coordenou brilhantemente os trabalhos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e hoje coordenando as audiências em relação à Lei de Orçamento. Agradeço muito a possibilidade, a todos os vereadores, todo o público presente, e nós estamos à disposição na Secretaria da Educação. Muito obrigado. Desta forma, agradecemos a todos. Não havendo mais nenhum trabalho a ser discutido, declaro o trabalho por encerrado.
Boa tarde. Foi encerrada agora pelo presidente da comissão da LOA, Laércio Santos, a última audiência pública do dia de hoje. Mas devido a um atraso no cronograma, que hoje a audiência de saúde demorou bastante, algumas audiências acabaram sendo marcadas para a próxima semana. Na quinta-feira nós teremos a audiência da Secretaria de Cultura, quinta-feira, dia 4 de dezembro, a partir da 1h da tarde, que também vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara. E na outra semana, na terça-feira, dia 9 de dezembro, nós teremos às 9h da manhã a Secretaria de Finanças, às 10h a Secretaria de Serviços Públicos e encerrando essa rodada de audiências públicas a da Câmara Municipal, que será às 11h da manhã do dia 9 de dezembro, uma terça-feira. Dessa forma, então, serão analisadas, depois de todas as audiências, os vereadores ainda vão analisar as emendas, possíveis emendas parlamentares para a LOA, e depois disso ela será votada aqui em plenário. E você vai ver ao vivo tudo com a gente na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.